Olá, aqui estamos nós para aquela que é, na série de vídeos, a terceira lição de ou sobre sobrevivência. Depois de termos falado naquilo que os governos e as suas instituições de proteção civil dizem que as pessoas devem ter, não é? Consigo ou em casa, e depois de termos falado sobre aquilo que nós, em nossa casa, portanto, na primeira lição, aquilo que as pessoas devem ter consigo para conseguir chegar a casa, na segunda lição, aquilo que as pessoas devem ter em casa, no mínimo. É interessante que há pouco tempo, e também devido a esta questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou melhor, entre a NATO e a Rússia, os suecos fizeram um folheto, um livreto, um conjunto de páginas que dizem às pessoas como devem fazer e o que se como devem fazer e por onde se devem se devem dirigir, como reconhecer, como proceder de uma forma muito sucinta. Os toques que as sirenes dariam quando houvesse um ataque aéreo, quando o ataque aéreo chegasse ao fim, etc. Está tudo num folheto que o governo sueco entregou à população. Depois de ter visto então as duas primeiras partes em que se mostra aquilo que a pessoa deve ter consigo no seu carro, no seu local de trabalho, etc., para chegar a casa ou andar com a pessoa, apesar de ser um conceito diferente do EDC, que é o Everyday Carry, que são aquilo que que nos acompanha diariamente e que acompanha todas as pessoas, sei lá, desde as carteiras aos óculos de sol, às garrafas com água, aos documentos, dinheiro, etc. Esse é um conceito um bocado diferente. Aquele conceito que se transmitiu na primeira é aquilo que é mais necessário para aguentar, estilo 1 dia, 2 dias no máximo, e peço desculpa, e chegar a casa. Agora põe-se toda uma e depois aquilo que se deve ter em casa, desde o extintor à lanterna, ao rádio. Depois entramos na parte da sobrevivência específica durante uma catástrofe, e aquilo que nós verificamos consistentemente durante as catástrofes ou no decorrer das catástrofes é a quebra portanto, a falta de energia elétrica e o desaparecimento das telecomunicações e do telemóvel, que é hoje aquele objeto que tem contribuído de certa forma para mudar a sociedade, e é muito importante mudar a sociedade, até no sentido de a tornar uma sociedade pouco apta a sobreviver. Tudo o que não se sabe vai-se procurar ao telemóvel quando ele vai falhar, e temos exemplos desde o terremoto no México ao incêndio do Havaí e a tantas outras situações. A pedrógão, a falha de energia, a falha de telemóveis é uma constante em catástrofes. Mais ainda, enfrentamos agora uma crise existencial e aquilo que poderão chamar-se tempos proféticos, e
todo o espectro desde a pandemia e com uma possível próxima pandemia podermos ser facilmente perseguidos até por causa das nossas ideias ou opções. Também na parte da sobrevivência se insere esta capacidade de fugir por razões ideológicas, ter a capacidade de fugir por razões ideológicas, por escolha, ou porque, pura e simplesmente, o país é invadido ou atacado por qualquer inimigo. É importante nesta terceira lição, é importante para a sobrevivência, depois do momento em que nós estamos em casa, vamos imaginar, o desastre acontece, passam uns 2 dias, nós chegamos a casa. Com toda, isto é um chamag que tem muitas funções e uma delas é agora no outono, que é a minha estação favorita, servir como um agasalho. Depois é utilizado também por as forças especiais no deserto. As hipóteses são imensas, desde a filtragem de água, tanto para o sol como para a proteção contra tempestades de areia, etc. Tudo é um elemento, assim como a bandana, bom para ajudar a sobreviver. Aliás, faz parte daquilo que nós podemos chamar o abrigo, o shelter, a parte do abrigo e do shelter, que agora, à medida que o tempo se vai tornando mais frio, nesta minha estação favorita, que antecede o inverno e que é o outono, é um dos fatores que entra em causa. Mas nesta terceira lição eu quero falar sobre algo, como é que eu começo depois de ter aquele essencial, como é que eu começo a preparar-me de uma maneira diferente depois de eu ter aquele essencial de que falei nas 2 primeiras lições sobre sobrevivência. Ter e conhecer. Ora, como em tudo, é super importante aprender e a base da aprendizagem vem-nos dos livros. E hoje em dia temos também os Kindles, os audiobooks, etc. E daqui a pouco vou falar em alguns importantes para estas questões da sobrevivência. É importante na sobrevivência, quando as coisas correm mesmo mal a longo prazo, nós termos aquilo que hoje em dia, de certa forma, não é tão valorizado, e que são as skills. O que é que são as skills? Skills, se nós traduzirmos para português, são as aptidões, aquilo que nós na realidade sabemos fazer. Hoje em dia há um conjunto muito grande de aptidões, até aquelas que se aprendem basicamente nos cursos universitários, e uma das aptidões é saber aprender a aprender. Ler, saber ler é uma aptidão, saber falar bem uma língua é uma aptidão, e tudo a nível da sobrevivência deve funcionar sem recorrer à tecnologia, portanto, digital. E uma das coisas que a tecnologia digital trouxe de muito mal, apesar de ter trazido muitas outras coisas boas. Aliás, nós estamos a utilizar a tecnologia digital, eu estou a utilizar a tecnologia digital para falar convosco. Mas uma das coisas que
as redes sociais e a internet trouxe de perigosíssimo é que a sociedade perdeu as aptidões básicas e perdeu basicamente a capacidade para sobreviver até aguentar o sofrimento a nível psicológico. Se for analisar e começar a pensar naquilo que uma situação de sobrevivência trará, temos que ter em atenção e talvez partir do princípio de fazer perguntas. Nas respostas a essas perguntas, a esses cenários, vamos vendo aquilo que precisamos. Então, comecemos a pensar. Em todas as catástrofes, somos privados de qualquer coisa. Somos privados dos nossos confortos. Mas uma das coisas que acontece normalmente é a falha de energia elétrica. Ok. Quando a energia elétrica falha, e numa situação em que falhe durante bastante tempo e em que a catástrofe seja uma catástrofe daquela que faz mudar o mundo à nossa volta, o que é que nos vai fazer sobreviver para além daquilo que são, vamos dizer, uma semana em que nós ainda tenhamos comida com aqueles restos que possam ficar no frigorífico ou assim. Depois, entrando numa crise mesmo, são as nossas aptidões e dentro destas aptidões há várias e algumas são primordiais, não é? Por exemplo, a capacidade de fazer fogo, ter recursos para fazer fogo, ter a capacidade para filtrar a água, mas depois entramos naquilo que é uma sobrevivência mais a longo prazo e que implica já conhecimentos e práticas. Hoje em dia a nossa sociedade depende de uma produção alimentar e agropecuária e até de crescimento de animais que é feita cada vez mais em larga escala. E cada um de nós afastou-se mais nitidamente daquilo que é a criação de animais, a caça, a pesca e a agricultura. Ora, esses três pilares, caça, pesca e agricultura e aproveitamento daquilo que são as florestas, são aquilo que são os pilares fundamentais e temos cada vez menos pessoas a aguentar e a alimentar todo o mundo e isso é grave até porque na forma como mesmo essas pessoas, mesmo nas aldeias portuguesas ou nos ambientes mais rurais, vemos que a agricultura está transformada naquilo que nós podemos chamar de larga escala e acabou de certa forma de sobrevivência. E a de larga escala depende de máquinas, ou seja, para haver leite há as ordenhadoras, as máquinas de ordenha mecânica, portanto automática, os matadouros funcionam de uma forma industrial e as capacidades primárias como caça e pesca fazem-se também à custa de meios tecnológicos. Quanto mais não seja a nível do sonar para descobrir cardumes de peixes, etc., já para não falar em drones e etc. Para aprender, como eu estava a dizer, são precisos livros. Livros e manuais. Há manuais de sobrevivência, não é? Desde o SAS Survival Manual até, por exemplo, este que eu tenho aqui,
que, para além da alimentação e da cobertura e da defesa, depois temos a questão médica. Este é o manual de primeiros, por exemplo, um manual de primeiros socorros já bastante completo. Se e no capítulo 1 temos preparação e equipamento, a sinalização, os acessórios essenciais de comunicação. Os acessórios essenciais de comunicação eu posso-vos mostrar aqui. Temos o walkie-talkie, temos a pistola de flash que dispara aqueles foguetes luminosos, temos o papel e a caneta, temos portanto, o foguete luminoso, temos o apito, temos a lanterna, e depois entra portanto, em todos os tipos de emergências médicas, mas também ao falar nas cenas de emergências médicas, por exemplo, temos aqui as sinalizações que se podem utilizar, temos para comunicar até com cenas aéreas, temos as plantas, temos, por exemplo, páginas com planta que nos mostram plantas venenosas, o que fazer, como muito ilustrado, etc. Mas se eu fosse a começar por algum lado, há um manual que não é um manual de sobrevivência, mas que custa para aí até 10 euros, para aí entre 8 e 10 euros, que é este mini manual de técnica escotista. Eu aqui, neste mini manual, tenho muitas das partes. Ser escoteiro, por acaso, é muito interessante para a sobrevivência. Só que falta algo que é super essencial, que é: se eu tenho, por exemplo, algo e as minhas capacidades de sobrevivência numa situação de catástrofe social tem a ver também com aquilo que eu vou conseguir oferecer às pessoas. Ou seja, aquilo que eu consigo criar. É claro que aí o oferecer ouro ou metais preciosos, sim, pode ser, se houver uma esperança ainda de que se chegue a uma solução. Mas, por exemplo, este livro aqui, e lá estamos nós a falar nos livros, este livro aqui é o livro Fome Vermelha, fala-nos de uma perspectiva histórica e documentada de tudo aquilo que foi uma fome que levou à morte de talvez mais de 1 milhão de pessoas. Eu penso que não, mais de 1 milhão, quase 4 milhões de ucranianos morreram à fome, tendo sido deliberadamente privados de alimentos. Isto em 1932, 1933, mas a coisa já tinha começado e tinha havido fome e mortes e guerra civil desde 1917, período em que os bolcheviques, portanto com Lenin na parte dos comunistas iniciais, entram em guerras civis que envolvem outros países e até o território da Ucrânia. Então, eu lendo, porque é que eu foquei e vos mostrei isto? Porque uma das coisas que as pessoas esquecem a nível da sobrevivência é
a capacidade de maldade a nível humano e a capacidade, que é super importante, de lidar com a violência e de se defender, a capacidade de legítima defesa. E as pessoas não, hoje em dia, não aceitam nada que seja ligado ao estudo das guerras e das batalhas, porque criou-se uma mentalidade de vítima. E isso até, se nós formos ver, vai possivelmente levar a uma até, e aqui poderia ser de certa forma chamado de racista, que é um dos meios pelo qual as instituições fazem e querem fazer desaparecer, as instituições e os governos fazem e querem desaparecer a capacidade dos indivíduos de se defenderem, às vezes inclusivamente dos próprios governos. E ver, por exemplo, ou ler, por exemplo, um livro destes, é ver e conhecer as atrocidades que foram cometidas e que são cometidas, por exemplo, em todas as guerras, mas como diz aqui, fome vermelha, por exemplo, em 1932-33 eu voltou a ler, portanto, o resumo do livro. Quase 4 milhões de ucranianos morreram à fome, tendo sido deliberadamente privados de alimentos. É um dos episódios mais devastadores da história do século XX. Com rigor e detalhe, sem precedentes, Fome Vermelha investiga como isso aconteceu, quem foi o responsável e quais foram as consequências. É o relato mais completo alguma vez publicado acerca destes terríveis eventos, que muitas vezes se chamam também de Almodóvar, o massacre do Almodóvar. Fome Vermelha baseia-se num manancial de material de arquivo e depois no fim há toda a parte, portanto é um trabalho histórico e toda a parte, todos os arquivos e todos os documentos que foram usados para fazer o livro. Fome Vermelha baseia-se numa manancial de material de arquivo e em testemunhos em primeira mão disponíveis apenas desde o fim da União Soviética, bem como no trabalho de investigadores ucranianos em todo o mundo. Inclui relatos da fome por aqueles que sobreviveram, descrevendo o que os seres humanos podem fazer quando enlouquecidos por a fome. Esta é uma parte super importante na parte da sobrevivência e não achava bem começar a falar em truques sobre como é que eu vou fazer, por exemplo, para, digamos, atravessar um rio ou qualquer coisa, sem dar a noção às pessoas de que a fome enlouquece as pessoas. E se, por exemplo, eu digo, eu tenho uma semana de alimentos, se ao fim da primeira semana, eu tenho 2 semanas de alimentos, ao fim da primeira semana as pessoas já estão à rasca e desesperadas, até porque têm filhos, o que é que são capazes de fazer na segunda semana para se alimentar? São capazes de matar, são capazes de torturar, são capazes de enganar, são capazes de roubar. Daí que uma das partes que é menos falada, até por medo de cometer excessos e porque todas as plataformas sociais são das redes sociais, são de certa forma vigiadas, é a questão de falar na legítima defesa e nós sabermos os sobrevivencialistas, ou aqueles que nos dizemos sobrevivencialistas mais dedicados ao tema, é a capacidade de nós sermos capazes de nos defender de ataques à nossa casa durante um período de tempo, porque há sempre ataques a partir do qual nós temos que fugir. Daí que é sempre um risco falar sobre sobrevivência, porque é muito mais fácil às pessoas, e dizem-nos isto, eu tenho amigos que me dizem isto abertamente, se as coisas acontecerem assim eu vou
eu vou para a tua casa, eu vou para a tua... Primeiro, para vir para a minha casa, eu tinha que te deixar. E depois, todo um panorama que eu vejo, por exemplo, na sociedade, que é, por exemplo, a forma até como certas etnias utilizam a violência para conseguir os seus efeitos aí, porque a sociedade não está habituada a lidar com ela, porque não a treina. E esqueceu-se quase essa parte fundamental do ser humano, não fundamental porque ele tenha que ser moldado pela maldade, mas fundamental porque muitos dos atos, inclusivamente o ato de nascimento, é um ato que acaba por ser violento e que causa dor, é um ato revolucionário. O parto em si. Mas, por exemplo, descrevendo o que os seres humanos podem fazer quando enlouquecidos pela fome, mostra como o Estado Soviético usou a propaganda de forma impiedosa para pôr os ucranianos uns contra os outros. É claro que este livro também se insere numa vitimização dos ucranianos, mas que são vítimas, mesmo nesta guerra, são vítimas do egoísmo dos outros, em que os utiliza para lutar contra a Rússia. Primeiro fez tudo o possível para levar a Rússia a invadir, porque a Rússia tem recursos, e depois utiliza os ucranianos como carne para canhão. Basta pensar que, segundo se pensa, já são 400 mil ucranianos mortos em combate e 20 e tal mil amputados. E mais uma vez à custa de interesses. Depois mostra-nos, diz-nos também, ao mesmo tempo que a fome se disseminava entre a população. Já agora, mostra como o Estado Soviético usou a propaganda de forma impiedosa para pôr os ucranianos uns contra os outros, a fim de expurgar elementos supostamente antirrevolucionários. Também registra as ações de indivíduos extraordinários que fizeram todo o possível para aliviar o sofrimento de demais. Ao mesmo tempo que a fome se disseminava entre a população, deu-se um ataque aos líderes culturais, políticos e religiosos da Ucrânia, e posteriormente então-se num período de negação acerca destes acontecimentos. Os relatórios dos censos foram falsificados e a memória foi obliterada. Alguns jornalistas acolheram a linha soviética, outros rejeitaram-na corajosamente e foram perseguidos. As autoridades soviéticas estavam empenhadas em forçar a Ucrânia a abandonar as suas aspirações nacionais e a enterrá-las juntamente com os seus milhões de vítimas. Fome Vermelha, um triunfo da erudição e empatia humana, é um marco na recuperação dessa história e memórias. Ok. Junto com este livro, que estamos a falar da importância de livros e do estudo para se perceber e para se tornar até um sobrevivente, nada melhor do que ouvir, e se tiverem conhecimento de inglês, isso é importante, ouvirem os livros, ouvirem até no YouTube os livros que são narrados em inglês. Alas Babylon descreve estilo os acontecimentos a seguir a um ataque nuclear. E, por exemplo, outro conjunto de 4 livros da Christine Kersey, que é um relato de um EMP, que é um pulso eletromagnético que leva a energia, tira a energia à população. Aí é o chamado caos, são os chamados livros do caos, portanto acho que é Chaos Begins, Chaos Rises, Chaos Soars, portanto, e é a descrição de basicamente uma família desde o ponto em que os pais fazem a viagem, portanto, a partir do momento em que a sociedade colapsa, desde o momento em que os pais fazem a viagem desde o seu lugar de trabalho até casa, onde vão encontrar os filhos, e depois a forma como aquela vizinhança, aquele quarteirão resiste às
interações entre as pessoas, os cobardes, os não cobardes, os que lutam, os que. Todo o panorama da sobrevivência. Mas voltando àquele que eu diria ser quase como um manual, temos este mini manual de técnica escotista que se pode, por exemplo, comprar na loja Homem do Mato ou na loja dos escutas no Porto, ali perto da Campanhã, e começa por falar no campismo. O campismo treina a pessoa para uma situação difícil. Se sai de casa e vai para um acampamento, por exemplo, por causa de um tremor de terra, os escoteiros são bons nisso, apesar de não treinar em parte a sobrevivência, porque falta a parte militar da coisa. Portanto, começa por um capítulo que diz campismo, depois sinais, cifras e códigos, avaliação de distâncias e alturas, orientação, topografia, que são os mapas e os relevos, socorrismo nos escoteiros, controle da temperatura natural, o tipo de árvores, as caminhadas, as bandeiras e o protocolo, as utilidades da vara do escoteiro, a faca do mato do escoteiro, a machadinha, a camuflagem. Aqui já entra um bocadinho na parte militar, até porque os escoteiros nasceram, para quem não sabe, de um oficial inglês usou, portanto, miúdos para transmitir informações e quase como espiões numa guerra. Depois, cozinha selvagem, nós e amarrações. Ora, em toda a parte do campismo fala-nos desde a parte das mochilas, dos tipos de tendas, da forma como se deve usar a mochila, como se deve posicionar, aquilo que deve conter. É muito completo, é quase como um material de sobrevivência, o jerrycan de água, iluminação a pilhas, iluminação a gás, conservação e manutenção, a forma como colocar e construir suportes para o calçado, como lavar o kit de costura, a forma como construir os acampamentos e assim, mas tudo isto é muito feito mesmo a nível dos grandes jamboris e assim, mesmo nas tendas. Não, é muito importante ensinar a construir, ensinar-te a fazer estacas, a colocar o hammock, a pendurar comida, a fazer suportes tradicionais. Fala sobre como navegar, como se orientar, como usar códigos, os sinais que são usados, fala-nos nas técnicas de salvamento, nos sinais que são usados para os aviões, no alfabeto das bandeiras. Isto é muito importante. Fala-nos na língua gestual, como são escritas como são significadas escritas as letras na língua gestual. Depois tem aqui uma parte para ler mapas. Deixem-me usar uma folha branca atrás para vos mostrar a parte das escalas, a parte dos 360 graus, como navegar com a bússola, o tipo de bússola. Fala-nos nos sinais presentes nas embalagens a nível químico, sinais, o que significa corrosivo, o que... muito bom. Fala-nos depois também nos sinais de onde são áreas de caça, como calcular alturas, a parte da orientação, a parte pelo relógio, pelas estrelas, pela bússola, a parte de como saber as horas. Fala-nos nos fusos horários do mundo, fala-nos na comunicação, por exemplo, com espelhos, na forma como está dividido o território do país a nível dos mapas militares, como impermeabilizar coisas. Depois a parte do socorrismo é um mini manual de primeiros socorros.
que vai desde os choques elétricos às mordeduras, por exemplo, de animais, à massagem cardíaca. É claro que nós pudermos fazer um curso de primeiros socorros. Fala-nos desde os ataques de cães a mordeduras de lobos, ataques de baliza, etc. Como construir macas, depois o controle de temperatura natural, depois os tipos de árvores, etc. As caminhadas e os marcos, já com as cenas de podómetros e assim, e cenas de telemóveis. As brandeiras e o protocolo, as utilidades da barra do escoteiro, etc. Logo, este seria um dos primeiros livros. Porquê que eu diria que seria um dos primeiros livros? Porque contém aquilo, apesar de contém aquilo que nós poderemos precisar para nos aguentarmos uns dias fora de casa, mas nós somos uma sociedade que precisa de medicamentos, que precisa de infraestruturas para conseguirmos viver os anos que hoje em dia se vive, e seria um dos livros que eu vos aconselharia a comprar. Aliás, ter uma boa biblioteca com livros mesmo físicos e com papel é super importante, porque não podemos contar com a tecnologia, até porque não somos nós que a controlamos, não é? Vejamos, por exemplo, esta questão da Ucrânia, onde cortam o Starlink e cortam a internet, e a internet é... Por exemplo, nós temos motores de busca onde, como ao Google, onde nós, se procurarmos certos sites, não nos aparecem. E se nós formos, por exemplo, ao DuckDuckGo, conseguimos encontrar certos sites. Portanto, que estão lá, mas que não são visíveis. Se for aquilo que é a nível da sobrevivência, assim como o primeiro, portanto, esta questão do conhecimento não só de como fazer as coisas, de como criar um entalhe, etc., mas o conhecimento de como o humano se comporta em situações de sobrevivência, porque vivemos numa sociedade limpa, uma sociedade em que o animal já aparece morto e cortadinho e nós não sabemos como, se for preciso matar o animal de forma mais humana, de forma a que ele sofra o mínimo possível. Por exemplo, pescar, manual de pesca, pescar, caçar, e se caçar se torna com o treino algo mais fácil, mas é preciso, pelo menos, no mínimo, para ter uma boa pontaria, dominar bem uma arma que seja minimamente eficaz a apanhar desde até animais até um porte, por exemplo, de uma raposa, e são precisos, segundo se pensa, 1000 disparos para se ganhar memória muscular, que é fazer as coisas basicamente sem pensar. Na pesca, que é algo em que estou também a aprender, é preciso muita técnica, e é quem contar com a pesca e com a caça, e quem contar que vai numa situação qualquer fugir para a montanha e ficar completamente fora da sociedade, tem que ter muitos conhecimentos e algum material, sendo que o essencial é sempre ter os chamados 5 Cs, não é? A capacidade de fazer fogo, combustão, capacidade de corte, ter um cantil, ter a cobertura, e ter, combustão, corte, cantil, cobertura e corda. Se eu for de todos, para começar, vou começar por aquilo a nível de ferramentas, a ferramenta que é mais essencial a nível da sobrevivência é
a faca, ter uma boa faca. A faca que é mais globalmente utilizada e que cada vez se prova que é mais aquela que serve mais todos os propósitos, é a Mora. A Mora sueca. Esta é uma Mora Companion. Há vários tipos de Mora. Isto é uma faca que custa cerca de 20 euros, 20 a 25 euros mais ou menos, e que tem uma lâmina em aço Sandvik, que tem esta é de alta visibilidade, tem uma parte para prender no cinto. Porque é que isto é importante? Porque com isto eu posso tirar madeira, posso utilizá-la como um formão, posso utilizá-la para preparar, depois de penar um pombo ou qualquer coisa para esfolar e para tratar um animal. Posso, por exemplo, e uma das coisas que é importante em sobrevivência é a capacidade de nós sabermos onde estão recursos e o que podemos fazer com eles, não é? E eu com esta faca posso pura e simplesmente, facilmente, como viram, reparem, como eu posso, por exemplo, facilmente cortar uma garrafa que encontro num daqueles ecopontos e que se eu fizer aqui um furo e aqui um furo com um bocadinho de algodão, cá posso mergulhar isto num poço para depois poder filtrar a água. Posso fazer um furo aqui ou virar, por exemplo, a garrafa ao contrário e construir um filtro. Ou seja, mas como é que eu aprendo a construir um filtro? Ok, primeiro tenho que ter o carvão vegetal para tirar os químicos, portanto ter as cenas, primeiro, passar por um pano, depois por uma parte da areia, depois por as pedras vão sendo cada vez mais pequeninas, as camadas, tudo isso está. Depois há mais do que há manuais específicos de sobrevivência. Por acaso, este aqui não sei dos escuteiros, não sei se falará sobre a filtragem da água, penso que não, que se podem usar pastilhas e assim, avaliação das distâncias. Fala sobre a forma como encher, por exemplo, a mochila, como impermeabilizar o material, como dobrar o saco-cama, como construir instrumentos, mesas, cavaletes, etc. Mas sobre a filtragem de água não dá. Depois mandar um manual, não tenho aqui, mas tenho lá em cima um manual de sobrevivência. Mas reparem, como é que eu me defendo dos animais selvagens? Por exemplo, eu consigo cortar aos poucos um bocado de madeira. Por exemplo, eu posso, se quiser, abrir uma garrafa ou um garrafão de 5 litros, eu posso... Já repararam, por exemplo, na utilidade que pode ter uma garrafa? Eu posso, por exemplo, enchê-la de água e ela serve-me de lupa, e eu posso, se deitar um daqueles light sticks, uns sticks químicos pequenino, a água vai amplificar, e puser aqui a boiar, a água vai amplificar a luz. Eu posso cortar a garrafa por aqui e fazer um filtro que é perto à volta. Posso inclusivamente desta parte cortar tirinhas pequeninas e fazer cordame, por exemplo. E reparem a qualidade da faca. Veem, eu posso utilizar isto para, portanto, para fazer algo com que consiga amarrar coisas. É esta capacidade de utilizar os recursos, e começando com a faca. Onde é que podem, por exemplo, comprar uma faca destas? Na loja Camping Shop, por exemplo, no Porto. Podem comprar na loja O Homem do Mato, por exemplo. É claro que há muitas facas de sobrevivência e muitos tipos, mas a Mora é aquela que é mais utilizada a nível comum, até porque a parte de muitas das partes das facas que utilizamos, a parte metálica acaba aqui. Se nós quisermos trabalhar um bocado de madeira ou assim, ela
parte, esta aqui, a parte do apoio vem mais ou menos até este ponto, não é aquilo que se chama uma full tang significa que tem toda esta parte em metal, tudo até ao fim do coisa, mas isto permite-me cortar um ramo e cortar um gano e tirar dos raminhos e depois afiá-lo e criar uma lança que me serve para legítima defesa e para caça ou para pesca em lagos baixos ou com a maré baixa, não é? Logo, a faca é super importante porque com ela eu vou construir e consigo construir outras ferramentas. E hoje em dia as pessoas não têm, e em último caso, até utilizá-la para dissuasão e legítima defesa, não é? Que se vê tantas vezes. Apesar de ter que dizer que fora por exemplo, uma faca, se eu posso utilizar esta faca na cozinha para cortar carne, para desossar, basicamente, separar a carne dos ossos, atenção que se eu, num acampamento, isto é possível, fora de um acampamento ou fora de uma cozinha, transportar isto, como por exemplo esta lâmina ultrapassa os 10 cm de comprimento, está fora da lei, portanto é considerada pela lei portuguesa como uma arma branca e logo não pode ser transportada a não ser que para uma atividade como por exemplo pesca ou qualquer coisa em que eu tendo uma licença, sei isto por exemplo, perguntei inclusivamente à Polícia Marítima, eu que tenho 2 licenças de pesca, portanto para pescar na água doce e para pescar na água selvagem, isto permite cortar o fio, permite até a nível dos primeiros socorros, desde cauterizações, que é estilo queimar, mas que não aconselho, até inclusivamente limpar ou ajudar a limpar feridas e tratar de peixe, etc. Portanto, preparar para a cozinha. E é esta capacidade de eu estar, eu vou aprendendo e eu vou treinando, porque se só me fico por os livros e por o YouTube, se eu não sei andar de noite em segurança, por exemplo, e hoje em dia dentro de um território inimigo, e depois eu preciso ter conhecimentos também de guerra eletrónica, porque é para saber como é que funcionam os drones, como é que há coisas térmicas que há, mas temos que começar aos pouquinhos, as coisas vão se construindo aos pouquinhos. E então a primeira coisa que eu diria é, quando puderem arranjem uma faca de sobrevivência. Por exemplo, uma alternativa a estas são, e mais barata, aí por 10 euros, por exemplo, na HAL, em Vila do Conde, conseguem uma Opinel. A Opinel já é uma boa navalha. A Opinel é uma navalha de sobrevivência. Eu poderia ir buscar uma Opinel ali dentro de casa. E depois há uma coisa importante que é, por exemplo, se a lâmina, se eu quiser raspar, por exemplo, naquele chamado ferro-rod, se esta lâmina for de carbono, torna as coisas muito mais fácil. Às vezes o facto de ser como esta de inox pode até a nível da criação de fogo não ser o ideal. A de carbono faz fogo mais facilmente. A começar, este seria talvez o primeiro item, porque depois permite inclusivamente, pensem naquilo que vocês têm disponíveis nas vossas cidades. Pensem nos ecopontos onde vocês deitam vidro, onde deitam as vossas embalagens de plástico e as vossas garrafas de plástico e as vossas roupas, por exemplo, ao lado daquelas roupas. Já repararam que eu consigo
por exemplo, apanhar roupas velhas e vestir-me num desses pontos onde roupas são devolvidas? Já pensaram que nas cenas de vidro eu consigo depois de até fazer uma fogueira e ferver água lá dentro, limpar, por exemplo, uma garrafa ou um recipiente de compal que é deitado fora. O lixo, sendo um mal, é também um bem se eu souber tratar as coisas, se eu souber limpar com água desinfetada. Ou seja, tudo isto, e estamos no tempo em que acabaria uma aula um tempo escolar numa escola, cerca de 50 minutos, tudo isto será um sumário de coisas a desenvolver. Portanto, quais seriam as duas primeiras coisas que eu aconselharia a aprenderem e a treinarem? Serem como um escoteiro e não sendo como um escoteiro objeto essencial, investirem numa faca minimamente de sobrevivência, que seria a começar por exemplo, desde uma navalha ao pinel ao canivete Victorinox, de que se fala aqui, Victorinox ou Wenger, não é? Que é o chamado canivete suíço. E inclusivamente fala-se aqui sobre nós e sobre tudo, sobre o código de Morse, sobre os apitos, etc. E até sobre a parte da camuflagem, como utilizar a faca, como utilizar a machada, como... Isto são a sobrevivência essencial, mas é como fazer pratos de cozinha selvagem, como fazer abanadores, como utilizar frutos como a banana. Deixem-me... Ora, está aqui... Espetada de fruta caramelizada, maçã recheada, cozinha selvagem, banana recheada, ovo no espeto, arroz em laranja, como, por exemplo, ficar só a casca, ovos escalfados, como construir uma frigideira rudimentar, pão de rosca, os nós, a forma como transportar e usar a machadinha, a forma como usar a faca, e até a forma como salvar, por exemplo, outras pessoas, defender-se de cães, combater um incêndio, improvisar canas de pesca, utilizar a vara, na parte da parte da camuflagem e assim como ler os marcos nas estradas. Já repararam como tirar, por exemplo, uma carraça, como proceder nas picadas de vespas, isto já na parte dos primeiros cursos, ou seja, todo um conjunto de conhecimentos que nós vamos ter e que depois treinamos, desde saber utilizar um rádio até, por exemplo, recolher aquilo que não se fala. Uma das coisas principais hoje em dia é a nossa comunicação social não nos transmite aquilo que nós precisamos, como nós conseguimos com as nossas técnicas ou com aquilo que sabemos chegar a resultados. O que eu tenho para oferecer, o que eu consigo oferecer a outros numa situação de catástrofe é estilo a melhor moeda de troca, não é? Sendo que no fundo, normalmente em situações de catástrofe, a melhor moeda de troca é sempre conseguir purificar água e fornecer comida em conjunto com a capacidade médica. Mas reparem, hoje em dia os médicos não conseguem, basicamente, sem o apoio inclusive, vamos pensar no cientista, se eu consigo, num dentista, se eu consigo fornecer ao dentista a capacidade de ele ligar as máquinas no seu consultório,
Se eu consigo criar uma instalação elétrica, no meu caso, eu torno-me uma pessoa mais valiosa. Mas vocês podem estar, mas tu já estudas há muito tempo de sobrevivência, até pode ser uma formação em. Pode ser e tenho uma formação em eletrotecnia, etc. Ok, mas isto faria de ti uma pessoa não válida? Não, não faz de ti uma pessoa não válida. Porque se tu, por exemplo, sabes cozinhar, isso é uma aptidão, uma capacidade. Se tu sabes como tratar roupa, isso é uma aptidão, isso é uma capacidade. Se tu tens num formar ou reformar de uma sociedade pós-colapso. Porque, ao princípio, há coisas essenciais que são a base, não é? Que é, e essas partes da base essencial inserem-se naquilo que se chama bushcraft e as artes do mato, porque depois o prepper já é aquele que tem coisas acumuladas, não é? Que tem uma despensa mais abastecida e etc. Ou seja, como é que eu jogo, como é que eu negocio com outros, não é? Como é que eu, por exemplo, chego a um ponto de negociação? Tenho binóculos, não tenho binóculos? O que é que eu consigo fazer à noite a nível de capacidade de iluminação? Consigo eu ter estilo uma lanterna suplente ou duas para trocar com outra pessoa? Consigo fornecer um isqueiro, coisas? Por exemplo, há muito disto que está para trás em experiências que eu já tenho nos meus vídeos. E muitas vezes que não são até os mais vistos, por exemplo, como se movimentar, por exemplo, numa situação de guerra a nível urbano, como conseguir recursos, não é? Pensemos, por exemplo, na guerra da Jugoslávia, de que há um tipo muito conhecido que se chama Cell, que fala como é que eles sobreviveram, por exemplo, cercados em Sarajevo. Como é que acabaram por queimar os móveis para se aquecer, acabaram por tirar o taco do chão para se aquecer, ou seja, nós estamos à nossa volta cheios de recursos, mas o conseguir proteínas e alimentação, como é que eu caço? Já fizeram, por exemplo, uma armadilha para apanhar passos que depois se soltam? E eu já, por exemplo, até aliás aproveitei uma que tinha o meu pai feita e fiz o entalhe para que quando o mel entrasse o mel lá ficasse e depois eu soltei. Estou eu preparado para cozinhar e esfolar um coelho. Na Venezuela pescavam-se pombos à rede. Como é que se pescavam pombos? Atirava-se um bocado de isco ou de milho ou de sementes ou caraças, os pombos vinham e eles vinham com uma rede, deitavam aos pombos para depois comer os pombos com a fome. Quer dizer, gatos eram desaparecidos. Para não falar no extremo do canibalismo, porque o homem é capaz disso. E vejam a história, por exemplo, do The Donner Party nos Estados Unidos, em que depois de falecidos, certos elementos do grupo foram comidos. Mas isso é uma coisa horrível, nunca chegamos a essa situação. O nunca é um erro da sociedade de hoje. O nunca é aquilo que te querem convencer que não é capaz de existir. O nunca existe. E vai existir não só como com os teus, que possam morrer, mas com aqueles que vêm de fora. Imagina-te, tu és uma mãe, tu és um pai, os teus filhos estão a morrer de fome. O que é que tu és capaz de fazer? E é em toda esta mistura brutal. E agora, pegando ponto a ponto a partir daqui nas próximas aulas, que nós vamos vendo naquilo que se pode estender possivelmente ao longo dos anos, aquilo que podemos fazer, não é? Mas já vos dei pistas do que comprar e do que fazer, trocar ou arranjar. Porque nós vivemos numa sociedade extremamente frágil e em que muito facilmente podemos ser perseguidos por qualquer razão. E a chegar aos 60 minutos acabo aqui este vídeo, que é uma abertura, uma introdução, uma abertura mental a isto que é o campo da sobrevivência.
Até então, à próxima e mais específica lição.